boa noite. A ANTT apreende mais ônibus da Buser, em Campos dos Goytacazes. A Polícia Federal faz operação e fecha a empresa no Mato Grosso do Sul. Ainda no MS, em Corumbá, a polícia apreende ônibus ilegal, com 42 bolivianos a bordo. Em Atibaia, a polícia faz apreensão de mulher com entorpecentes. São 30 para as 11, boa noite. O Jornal 10h30 está no ar. Em mais uma ação de fiscais da ANTT, como parte da Operação Pascal, de combate ao transporte irregular de passageiros em todo o país, foram apreendidos 3 ônibus em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A operação, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, teve início na noite de ontem, e terminou somente na madrugada de hoje, sexta 22 de janeiro. Dentre os veículos fiscalizados, estavam 3 ônibus de empresas autorizadas a operar o serviço de fretamento, que foram flagrados realizando o serviço de linha regular, sem autorização da ANTT. Eles estavam realizando o estacionamento durante o trecho operado, e não realizavam o circuito fechado, principal característica do serviço na modalidade de fretamento. Os veículos eram contratados pela Buser, empresa de aplicativo, e foram apreendidos conforme a resolução da agência, caracterizado como transporte clandestino, operando serviço diferente do autorizado, utilizando a autorização da ANTT, para realizar fretamento eventual, e foram flagrados realizando linha regular, sem autorização. De acordo com a fiscalização da agência, o transporte rodoviário interestadual remunerado clandestino de passageiros é normatizado pela ANTT, conforme a resolução número 4287/14, que prevê apreensão por no mínimo 72 horas, e multa no valor de R$ 7.600. Os ônibus apreendidos transportavam 98 passageiros, que foram transferidos para o transporte regular. Os veículos realizavam o itinerário Rio de Janeiro, Vitória. O Diário do Transporte solicitou a manifestação da Buser a respeito da operação, e aguarda a resposta. Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, batizada de Viagem Santa, cumpriu 10 mandados de prisão, e 14 de busca e apreensão ontem, no município de Dourados. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da operação é desmantelar uma quadrilha de traficantes de drogas. Ainda segundo a Polícia Federal, os alvos da operação são proprietários e também funcionários de algumas empresas de viagens e turismo, entre elas, a Eurotour, conhecida empresa na região, que costuma realizar o serviço de turismo até o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, bem como viagens para compras na capital paulista. Alguns dos ônibus que transportavam os passageiros também faziam o serviço para transportar o farto material entorpecente, como informou a PF. A operação realizada nesta quinta é fruto de uma investigação que começou em dezembro de 2018, quando a Polícia Rodoviária Federal de Dourados recebeu informações sobre o transporte de entorpecentes nos ônibus de turismo, que saíam de Dourados, assim como a lavagem de dinheiro ilícito, por conta das viagens de turismo realizadas na cidade. As informações foram repassadas à Polícia Federal. Ao investigar a Prado Tour, a polícia descobriu ligação da empresa com a Eurotour. Entre os locais onde os mandados estão sendo cumpridos, hoje estão o ponto de embarque da empresa, na Rua Onofre Pereira de Matos, e a garagem da Eurotour, na Rua Araguaia, no Jardim Santo André, como informou o Campo Grande News. Para não chamar a atenção da polícia, os agenciadores responsáveis pelo recrutamento dos passageiros alegavam que um pagador de promessas estava financiando a viagem para a Aparecida, por isso as despesas de transporte, alimentação e hospedagem seriam custeadas pelo fiel. Na verdade, todos os custos da viagem eram bancados com o lucro da venda da droga, que era transportada nos ônibus da organização criminosa, afirma a PF. O nome da operação faz referência à história falaciosa, contada pelos membros da quadrilha, a fim de justificar a gratuidade da viagem.
A Polícia Federal informou também que na operação estão sendo disponibilizados 86 agentes da Polícia Federal e da Receita Federal no cumprimento dos mandados expedidos. De acordo com informações, as empresas de ônibus foram fechadas durante a operação da PF e da Receita. Ainda segundo a polícia, além de Dourados, mandados foram e estão sendo cumpridos em Deodápolis. A operação fez o sequestro e bloqueio de R$10 milhões referente aos bens móveis, assim como imóveis da organização criminosa, e também de valores depositados em contas bancárias dos investigados, que não tiveram seus nomes revelados. A Receita Federal confiscou 12 ônibus rodoviários, avaliados em 11 milhões. A entidade não informou se todos os ônibus pertencem à Eurotour, ou se há ônibus de outras empresas que foram confiscados. As 44 ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Dourados. Em 2019, uma operação da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu meia tonelada de pó entorpecente, que seguia sendo transportado em um local oculto, em um ônibus de turismo. Além dessa apreensão, as investigações seguiam e durante outras 2 apreensões, e isso chamou a atenção dos investigados, quando descobriram o transporte de quase 400 quilos da erva proibida, em ônibus de turismo que seguia com passageiros com destino à cidade de São Paulo. Todas as empresas envolvidas na operação possuem sede no município de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Para não chamar a atenção das autoridades, os empresários do esquema criaram uma história, em que o passageiro dizia estar pagando uma promessa, e por isso tinha a viagem financiada até a cidade de Aparecida, tendo pagas todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem. No entanto, todos os custos da viagem eram bancados, com o lucro da venda da droga, que era transportada nos ônibus do grupo criminoso, e por isso a operação levou o nome de Viagem Santa. A organização criminosa montou uma rede de empresas de fachada para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, além de empresas de transporte de passageiros, cujos veículos eram utilizados para transportar a droga, afirma a PF. As empresas envolvidas na operação da Polícia Federal ainda não se manifestaram sobre as acusações, até a publicação desta reportagem, podendo ocorrer em breve. O espaço segue aberto para demais esclarecimentos. Uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Corumbá, que reúne agentes da Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas, PROCON, Guarda Municipal, e a Agência Municipal de Trânsito de Corumbá, interceptou e apreendeu um ônibus que fazia o transporte irregular de passageiros, onde transportava 42 bolivianos. De acordo com o governo municipal de Corumbá, o ônibus foi abordado por volta das 21h50, na rua 21 de setembro, nas proximidades da esquina com a Duque de Caxias, no bairro Nossa Senhora de Fátima, após receberem uma denúncia. No ônibus, haviam 42 passageiros bolivianos, entre adultos e crianças. Os agentes da fiscalização informaram que as normas de biossegurança não estavam sendo cumpridas. Muitas pessoas não estavam utilizando máscaras de proteção, e não havia distanciamento entre os passageiros. A prefeitura informou ainda que muitos dos passageiros são das cidades de Santa Cruz de la Sierra e La Paz, na Bolívia. O ônibus seguia viagem para São Paulo. O governo municipal de Corumbá informou que o responsável pelo transporte irregular dos passageiros bolivianos é um brasileiro, e tem prazo para apresentar defesa. Ele pode ser multado em até 15 mil na moeda boliviana, o que corresponde a R$ 29.850. O ônibus acabou sendo apreendido. Todos os passageiros bolivianos acabaram sendo encaminhados à fronteira de Corumbá com a Bolívia, para que possam retornar às suas cidades de origem. Uma passageira de 18 anos, que não teve a sua identidade revelada, acabou sendo presa na tarde da última terça, durante uma ação conjunta de fiscalização, da PF e da PM de São Paulo, que ocorreu na altura do quilômetro 47, da rodovia Fernão Dias, no município de Atibaia.
De acordo com a polícia, a passageira seguia viagem a bordo de um ônibus, que saiu de São Paulo, e desembarcaria no município de Vitória da Conquista, para onde o material entorpecente seria entregue. O material entorpecente foi localizado com a ajuda de cães farejadores, que foram conduzidos por militares. Foram encontrados 8 quilos de erva proibida. Aos policiais, a jovem contou que veio para São Paulo, em um aniversário de uma amiga, e que foi a amiga que pediu para que ela levasse uma mala para a Bahia, porém não informou qual era o conteúdo. Após a fiscalização de rotina no ônibus, o coletivo foi autorizado para seguir viagem até seu destino final. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia. Só para esclarecer, para que a moça foi viajar, ainda mais nesse tempo de pandemia, e ainda por cima, por causa de amiga usuária de droga. Vá plantar batata em... Essa edição se encerra por aqui. Boa noite para você, e até amanhã.